sacia o leão, porque sobre o alto dirige um mais alto, e o mais alto está sobre eles. E devido que se requer uma resposta extrema, deve responder-se que tudo chama a providência particular, o Rav. Essa é a realidade do tema, que todos acreditam na providência individual, mas não estão aderidos ao conjunto, agregados. Então, tal questão da fé está a questão da adesão, e depois disso, antes disso, está o conhecimento, que existe algo assim que é a providência. Esse é o tema da aula, do conhecimento à fé, e da fé à adesão no Criador. Porque a providência o Criador é a relação personal que o Criador tem com o homem. Seguimos com a leitura. A razão é que o pensamento estranho que o homem pode ter escrito ao Criador, que é bom e benevolente, o Rav. Essa é a que sobrepõe a dificuldade se quer o que a providência individual, que o Criador dá todo tipo de paixões, em todos os tipos de níveis e reformas, e que nós precisamos sobrepor a elas para identificar que justamente dele está saindo, apesar de que está saindo, são muito diferentes as que podemos descrever que são relativas ao Criador. E não obstante somente o servidor e o Criador, se revela o conhecimento da providência particular, já que ele produz todas as causas que os precederam, tanto as boas quanto as más. E neste momento, eles estão aderidos à providência particular, porque todas as providências são puras. Quer dizer, num princípio comum como a fé, um alcance espiritual. Devido que o protetor está... não existe bendição aparente entre o mal e o bem. Todos são armados e claros, já todos são portadores do quilim, dos vasos de Deus, e prejudicaram a relação de sua unicidade. Isso se sabe pelo instinto, essa medida tem um conhecimento desde o fim de que todas as ações e pensamentos, tanto bons quanto maus, são os portadores do quilim de Deus e foram preparados por ele e saíram de sua boca. E isso é sob a vista de todos até o final da correção. Então, nós vemos que não existe diferença entre o bem e o mal. Que todas as coisas que precisávamos para chegar à adesão, à providência do Criador e a relação ao Criador tem para conosco. Seguimos com a leitura. Entre uma coisa e outra e o meio, há um renascente exílio. O maior problema é quando a pessoa vê uma ação injusta, cai em seu grau. E aí será reconhecida a mentira e esquece que é como um leite na mão do pedreiro. Em vez disso, uma pessoa se cria desejável e esquece que todas as consequências provêm deles e que não há outro operador no mundo, exceto ele, o Rav. Quando sob a nova distinção do nosso desejo à previdência divina, nós esquecemos que vem o Criador, que é bom e benevolente, e vemos por meio desse novo discernimento, desejo de receber, que é manifestado que o mundo está corrupto, que o Criador é corrupto, que está, que não está. E, portanto, não fica alternativa e sempre nos desconectamos da força superior, de que não existe nada além dele e temos que voltar e corrigir o que é a nossa relação. E assim, dessa maneira, cada vez, com cada distinção do desejo de receber para receber, para a conexão. Seguimos com a leitura. Ao que a pessoa não sabe o princípio, assim, no momento de necessidade, não controla o seu relacionamento de atribuir tudo ao causante. E, assim, uma sentença de escala de méritos favoravelmente. Isso responde sua carta. Eu já disse, já cara a cara, uma verdadeira parábola acerca desses conceitos
onde um comunica sobre o outro, e toda a força do ocultamento cresce e domina o meio, como os sábios disseram acerca de que eles dobram o rabino e que aqueles todos que estão tristes. Há uma parábola acerca de um rei que apreciava muito os seus serventes a fim de reconhecê-lo acima de todos os seus ministros, assim que reconheciam um amor real e estável. E se não acostumava na realeza levar alguém tão alto de uma vez e sem razão aparente, mas bem o comportamento da realeza é revelar entre todos um bom gosto e a sabedoria. Agora nos explica como o Criador, por meio de ações, desperta um grande desejo de receber cada vez maior e a pessoa se desconecta da providência, da supervisão e como que por meio de todo tipo de estratégia que o Criador leva a pessoa a tanto conhecimento e a fé e também ao que é alcance espiritual e a revelação da providência. E dessa maneira a pessoa se torna, que começa a entender, a sobrepor-se e na relação que o Criador tem para com ele, que é, na realidade, o propósito que tem a relação, que por meio da revelação dessa relação, estamos aderidos a ele. Sigamos com a leitura. O rei assinou um turno de guardas serventes no portões da cidade e disse ao ministro que ia fingir uma rebelião contra o reinado e livrar uma casa e pegar a guarda desprevenida. O ministro fez tal como o rei lhe ordenou e com grande sabedoria fingiu brigar contra a casa do rei. Os seus serventes, guardiões, arriscaram sua vida e livraram o rei, brigando e valentemente contra o ministro, até que o seu grande amor pelo seu rei fosse evidente a todos. O Rav. Quer dizer, existe uma perturbação, vem a pessoa todo tipo de problemas, de pesares e confusões em toda a sua vida, em sua casa, no seu lugar de trabalho, na polícia, o grupo, problemas materiais, espirituais, todo tipo comum, e que o faz desconectar e que não existe nada além dele. Que esse lugar a ele é toda a vida. Então a pessoa da guerra luta contra todas essas moléstias, que o separa do Criador e dá guerra contra eles e dá porque uma única força faz a ele para que ele se fortaleça e por seu mérito que enxergue que não existe nada além dele. Quanto mais se sobrepõe aos problemas, mais chega o Criador e chega a uma adesão maior que, de acordo com o nível, se revelou como moléstia. Quer dizer, essa moléstia se converte em conexão. E seguimos com a leitura. Logo os ministros vestiram... O Rav diz, termina com essa luta. Seguindo com a leitura. E houve um grande riso, porque brigaram tão ferozmente. E agora todos entenderam que era só ficção, que não era real. Riram ainda mais quando o ministro falou da profundidade da sua imaginação sobre a crueldade e o medo que ele havia imaginado. Cada detalhe dessa terrível guerra se converteu em uma série de risos e alegria. De qualquer maneira, ainda se trata de um ser vivente, não eram nenhum eruditos. Como pode ele ser promovido por cima de todos os ministros e serventes do rei? O Rav. Um segundo, nos falta a sensação de conexão entre nós. Agora também. E agora, a partir do que estamos estudando, o estudo, inclusive que apesar de seja muito especial, que tem relação conosco, nada mais do que agregado
Nós temos que sentir que somos um único coração. Isso que é o principal. Sobre essa transformação é que sinto perturbações. Que perturbações que tenho agora para sentir que estão incluídos no grupo? Simplesmente que me encontro aí e que não me sinto a mim mesmo, sinto a eles somente. E eu peço a luz que reforma, que influa a mim, e eu certamente não posso fazer isso sozinho, e ser com esse mesmo escravo que vai à guerra. Eu dei a guerra com a ajuda de Deus, e Ele faz esta guerra, e que eu o tempo todo me revelo a mim mesmo, devo revelar a mim mesmo que estou incluído no grupo. Isso é o principal. Eu não poderia dar, senão que realmente na situação agora me encontro, no que é a relação para com os amigos. Por favor, seguimos adiante. O rei pensou para si e disse ao ministro que deveria vestir-se como um ladrão e assassino e começar uma feroz guerra contra ele. O rei soube que na segunda guerra o servente demonstraria uma assombrosa sabedoria a ponto de ser digno de encabeçar a todos os ministros. Por conseguinte, o rei colocou o servente a cargo do seu reino. E agora, vestido como um assassino, e vieram todos ameaçou o rei. O pobre encarregado brigou valente e devotamente, até complementar a medida. Até que todos os vestimentas, houve grande alegria e risos no palácio do rei, inclusive mais que antes, posto que pormenores dos ardis do ministro deram grandes risos, porque devido que o ministro, que foi mais astuto que antes, porque agora era claramente sabido que nada é cruel ante o domínio do rei. E que todos esses cruéis não são mais que embromistas. Portanto, o ministro utilizou uma grande astúcia para parecer malvado. Ainda assim, entretanto, o Rav diz o Rav, que se revela que não há um assassino no mundo, senão unicamente uma única força, a força superior, que faz isso de propósito para que nos sobreponhamos e que nos viramos a Ele. Até onde que tratamos, então, todas estas coisas que ativamos, todas essas coisas se fazem como as nossas próprias forças anímicas que, por seu meio, justamente revelamos ao Criador. Essa guerra é uma guerra que é necessária para revelar, para tirar do oculto que se encontra a força superior, que nesse esforço que cada um faz de formas diferentes, nós revelamos ao Criador. E ele não tem forma e que unicamente pode ser revelado por meio dos nossos esforços. Então, é impossível, sem essa guerra, sem esses esforços, necessitamos prestar atenção nisso, porque para quanto mais reforçarmos de maneira tal que o que é a velocidade do progresso depende unicamente de nós, e todos estão no esforço da pessoa de incluir-se na sua dezena. Seguimos com a leitura. Mesmo assim, entretanto, o servente recebeu a sabedoria, reconhecer no final o amor e o conhecimento prévio, e logo foi dirigido para a eternidade. É verdade que todas as guerras e os exílios são um grande espetáculo em que todos sabem em seu interior que tudo isto é algum tipo de ocorrência e deleite que somente traz bem. Apesar disto,
Não há alguma tática para reduzir a carga da terra e que produz. Diz o Rav, apesar que todos sabemos e que entendemos e que já passamos por isso muitas vezes, cada vez que vem um novo discernimento, que ainda não revelamos a sua conexão por acima desse discernimento, por acima dessa moléstia, desse desejo de receber, por esse pensamento, nós nos incluímos, estamos imersos dentro dele, todos esquecemos e continuamos com a guerra e não sabemos por quê, nem para quê, e de todo o nosso trabalho, que é estar aderido que não existe nada além dele, nosso esforço, e que ele é bom e benefeitor. O bom e benevolente, que não existe nada além dele, que no princípio que é bom e benevolente, que é o final. E assim como alcançamos em cada... Perguntas? Tudo está claro? Pergunta. Denis de Moscou pergunta, o que quer dizer o comportamento de um rei? Não foi possível escutar. É impossível de revelar um Kli, ou seja, de acordo com o Kli, um Kli tem que ser preparado, a criatura tem que preparar um Kli, ele tem que estar composto da negação do Criador, de tanto que não existe nada além dele, que é bom e benevolente por completo, e ao contrário disso também, que não há aqui uma força, senão um montão de força. E é uma questão do faraó, que não existe nada além dele, e ao contrário que é bom e benevolente, que vemos o mundo de que é todo mal, e realmente desculpa, não entendi, muito grande, e temos que determinar de que a unicidade do Criador se revela dessa maneira no desejo de receber, e que o desejo de receber, do fato de estar roto em cada um, nessas muitas partes que são as 600 mil partes, então, o que é essa única força, a única raiz que faz é dividi-la num montão de causas e por completo o converte em mal, em um contrário de ser bom. E nós necessitamos sobrepor-nos, que por meio do grupo determinamos que não existe nada além dele, que é bom e benevolente, e isso está como conhecimento. E por meio dessa ideia, nós elevamos a nossa oração coletiva, pela luz que reforma, que nos vem e corrige, porque nós não temos nenhuma força para corrigir. Quando vem a luz e corrige, então é a partir disso que nós começamos a juntar todas as forças, todas as partes que estão corrigidas, de um único quebra-cabeça, e chegamos a uma situação que chegamos à compreensão, desde o princípio, a sensação até o final, que tudo vem do Criador e que, desta maneira, nos ensinaram, nos levou à adesão de que todo esse processo que necessitamos passá-lo unicamente pela luz que reforma no grupo, de que esse é o lugar para a revelação do Criador. Quer dizer, se eu penso sobre a minha vida, digamos, individual, privada, que aí se revela tudo, onde tem todos os tipos de problemas, então isso não tem a menor utilidade. Agora, se eu penso no grupo e que essas coisas me desconectam a mim do grupo, que me desconectam da união, e que eu quero somar-me ao grupo, então me traz um benefício espiritual. Unicamente assim, na união do grupo, até que se chega à dezena e se começa a revelar o que é a realidade superior. Até onde que temos
moléstias, eu não tomo em consideração. O principal para mim é de que trago isso na conexão do grupo, porque todas as perturbações nasceram numa causa única que é a ruptura, e que, portanto, eu trago no mesmo lugar da ruptura de conectá-las para corrigi-las aí. É onde aparece que não tem a ver com a ruptura. Não é que seja assim, tudo pertence, portanto, tudo pertence, que nada existe, nada além dele. Por que unicamente nas suas experiências de escravo para demonstrar? Essa é uma vasilha de otorgar para otorgar do que otorgar para receber. Vamos seguir com a leitura. E falado disso extensamente como pessoa, e agora tem esse conhecimento de um dos propósitos dessa parábola. E com a ajuda de Deus também entenderás seu outro fim. O que mais desejas que eu fale é algo que eu não posso responder nada. Também te conto uma parábola acerca dessa pessoa, porque o reino da terra é como o reino do céu. E a verdadeira direção é dos ministros. No entanto, tudo é feito de acordo ao conselho do rei e de seu firmamento. Não há nada mais do que firmar o plano que os ministros trouxeram. Se encontra uma faixa no plano, não o corrige, senão que coloca outro ministro no seu lugar e o primeiro renuncia ao seu cargo. Assim é um homem, num mundo pequeno, comportando-se de acordo às letras impressas nele, já que rege e governa as 70 nações que há nele. E esse é o significado do que está escrito nos Yetzer Sefirah. De acordo a tal letra, cada letra é como um ministro em seu tempo. E qual as avaliações, e o rei do mundo afirma, assina. Então, imediatamente, demite o início do seu cargo e o rei coloca outra letra em seu lugar. Esse é o significado de cada geração e seus julgamentos, e seus juízes. Quer dizer, a geração de Messias reinará, completará e conectará todas as gerações em uma coroa de glória a Deus.